Bom, primeiro dizer que estamos abertos aí a receber, né, conta do município. Acho que algumas pessoas que vocês tiveram aqui no secretário e tinha sido marcado para hoje 8h30, estou aqui desde as 8h30 aguardando, está aberto para conversar. E antes de eu começar a ouvir vocês, eu só queria que se apresentasse, né, qual a instituição são, só para a gente... A princípio a gente queria só dizer que a gente não vai liderar. A gente está falando um pouco, só. Sim. Sem liderar. Então, primeiramente, você deve estar sabendo, eu fiquei ali Qual o seu nome? Gabriel, desculpa. Qual escola você é? Escola? Não, eu estudo na Cândido do Mendes. Só que eu não represento, não estou aqui para representar ninguém, nem nada, estou falando pessoalmente. Você foi recebido ontem pelo juvenal. Isso, exatamente. Eu fiquei na frente das 10, assim que acabou a manifestação, 10 da noite, até as 10 da manhã, querendo falar com o senhor. Eu, sem representar ninguém como manifestante, não como líder, isso que eu quero deixar claro. Porque eu queria saber algumas respostas, entendeu? Eu não quero, no momento, como eu não tenho, a minha voz não é ativa por ninguém, porque a minha voz é a de 7.000 pessoas que estão todo mundo junto, que é igual a eles que, no caso, se eu fosse falar comigo particular, eu não ia querer. Eu queria todo mundo junto, mas aqui eu estou aqui pessoalmente, só eu como eu, Gabriel, entendeu? Eu queria saber algumas coisas, entendeu? Que eu tenho dúvida. Por exemplo, todos nós sabemos que nós recebemos doações de cidades, de países fora, quando aconteceu tudo na enchente. E teve um problema, teve um negócio que a Polícia Federal teve aqui, e eu queria saber o que está acontecendo, por que a obra do Raul Sertão está parada, por que as ruas estão todas emburacadas. Eu sei que você está 6 meses no poder, eu sei que tem muitas coisas que envolvem isso, só que tem coisas que dá para fazer, que eu sei que tem verbo para fazer. Um hospital que há algum tempo atrás era referência nacional, que era um dos melhores hospitais do estado, hoje em dia está em calamidade. Você vai lá, eu estive lá filmando, você encontra algodões sujos de sangue no chão, entendeu? Não tem médico, você vai lá, não tem anestesista, todo mundo está sabendo disso, entendeu? Então, eu sei que para a área administrativa, com qualquer empresa, qualquer coisa, prefeitura, seja lá o que for, é difícil organizar. Mas tem certas coisas que é prioridade, que tem que ser feito. Eu acho que a saúde, eu nem tô querendo te perguntar muita coisa não, cara. Eu só quero saber por que o Raul Sertão está com a obra parada, por que está abandonada, as ruas estão abandonadas, cadeirante para o cara atravessar a rua, tem que uma maratona para ele atravessar a rua. Está tudo emburacado. São coisas baratas, fáceis de ser resolvido e que não está acontecendo. Eu queria saber o motivo. Eu vou te responder a você e a qualquer jovem que fizer qualquer pergunta. Só antes de eu responder a sua pergunta, eu gostaria, só rapidamente, passar para vocês como eu encontrei a prefeitura. E daí eu respondo a sua pergunta em qualquer momento eu surgir, tá bom? Então, olha só, eu estou na vida pública há 20 anos. Quando eu resolvi me candidatar a prefeito, eu conhecia, né, um pouco, né, da nossa cidade, conheço bem a nossa cidade, e conhecia como estava a prefeitura externamente. Os problemas que vocês conhecem, eu também conhecia bem. Só que eu não imaginava encontrar uma prefeitura com tantas dificuldades como eu encontrei. O orçamento da nossa cidade foi aprovado pela Câmara Municipal de 438 milhões, dos quais 117 milhões são para convênios. Se eu conseguir, o recurso bem, se eu não conseguir, o que eu tenho são 320 milhões. A Nova Friburgo hoje, nós temos cerca de 200 mil habitantes. Então, se você divide esse orçamento pelo número de habitantes, ele vai dar em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 por habitante. Para você manter saúde, educação, segurança, transporte, limpeza, enfim, tudo que se faz na cidade. Então, a nossa cidade, por mais que ela pareça uma cidade rica, ela, considerado aos orçamentos do entorno do nosso município, nossa cidade é uma das mais pobres. Qualquer município em Nova Friburgo tem uma renda per capita melhor que a nossa. Tá? Então, nesse orçamento, eu tenho 14 milhões para investimento, que seria para mim fazer as obras do município, manutenção da cidade, investimento em todos os setores. Só que eu já passa dos 20 milhões de dívida que eu encontrei aqui. Agora eu vou nominar um a um aqui. Tem uma multa que o Ministério Público vinha multando o município por transportar os seus trabalhadores em cima de caminhão. Aí um dos prefeitos anteriores fez um acordo, fez um TAC, dizendo que ia comprar ônibus, micro-ônibus e van. Não cumpriu. A prefeitura hoje está multada em 5
milhões de reais. Assim, para pagar. Nós temos uma ONG aqui que cuida dos animais, dos cachorros e gatos de rua. Lá também, atrás de 2002, o Ministério Público chegou e disse, olha, tem que ser construído um canil, porque os animais estão tendo maus tratos da forma que estão vivendo. A prefeitura foi e fez um TAC dizendo que ia construir um canil. Mais 3 milhões que está na nossa mesa para pagar. O SARS de Olaria é alugado da prefeitura há vários anos. Desde 2002 foi feito também um acordo com eles, a prefeitura não pagou a dívida, não pagou os aluguéis. Mais 3 milhões de reais lá com o SARS. Por uma questão pessoal, também nesse governo anterior, a prefeitura tinha um contrato com o SESC de uso do nosso teatro municipal. A prefeitura simplesmente interrompeu por um secretário não gostar de um dos diretores. Isso gerou uma denúncia na justiça. Agora tem mais 4 milhões em cima da nossa mesa para a prefeitura pagar. A questão da Nitcop, aquela cooperativa que foi contratada quando se anulou-se o concurso 99. Vários trabalhadores entraram na justiça cobrando seus direitos trabalhistas. Isso, todos que entraram. E o município tem que pagar. E nós estamos pagando. Não dá nem para a gente dizer o número, mas é assustador o número, porque a todo dia chega aqui mandado judicial para você pagar. O INSS do nosso município, a dívida passa de 46 milhões. Estamos tentando negociar com o secretário de Fazenda, mas 800 mil reais é descontado da nossa conta do repasse que chega do governo federal, porque o município, em anos anteriores, não pagava os seus impostos. Tem a questão dos contratos, que foi feito um TAC da Prefeitura com o Ministério Público no governo anterior. E todos os contratos, que eram contratos temporários, não poderiam ser renovados. Então, quando você faz a rescisão, você tem que pagar. Nós pagamos mais de 3 milhões de reais de rescisão desse pessoal que perderam o emprego e que a gente está chamando de concurso. Então, na verdade, se eu somar tudo que eu falei aqui, vai passar muito dos 20 milhões. O nosso município hoje vive uma dificuldade muito grande porque não houve planejamento. Digo aqui, sem medo de errar, os prefeitos que sentaram ali, eles tiraram o problema da mão deles, mas jogaram na mão do município. E uma hora história estourou na minha mão. Então, hoje... O fundo de participação do ICMS que está recebendo esse ano é relativo à coisa. Boa lembrança essa. O ICMS do município, ele sempre vem 2 anos depois. Então, nós estamos recebendo o ICMS esse ano, que é retroativo a 2011, que foi o ano da tragédia. Então, em vez de a gente ter um acréscimo, nós tivemos uma redução nos repasses do nosso município. Então, além de toda essa dificuldade, nós ainda estamos recebendo menos esse ano do que recebemos no ano passado. Então, com tudo isso, criou-se uma dificuldade muito grande. E aí, já partindo para a resposta da sua pergunta, na área das ruas, esburacadas e tal, a gente está vendo aí que realmente é uma situação difícil. Vou falar também. Então, essa questão da administração, Secretaria de Obras e Serviço Público, a Secretaria de Serviço Público do nosso município, que cuida de mais de 40 bairros, tem um caminhão e uma máquina trabalhando. A Secretaria de Obras, que faz o tapa-buraco de asfalto, que faz o asfaltamento, que cuida das estradas rurais, tem um caminhão e uma máquina funcionando. A Secretaria de Conselheiro Paulino tem um caminhão e uma máquina alugada. Então, nós pegamos uma prefeitura quase que falida. Entendeu? Eu fiz uma demonstração, uma apresentação na Câmara, mostrando como é que nós encontramos o município. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo agora uma licitação de conseguir mandar toda a documentação que o Banco do Brasil exigiu. Eu estou pedindo um empréstimo de 14 milhões de reais ao Banco do Brasil para pagar em 5 anos para compra de equipamentos. Então, nós vamos comprar 54 equipamentos e aí eu vou poder organizar Secretaria de Conselheiro, de Olaria, Secretaria de Serviço Público, Secretaria de Obras, e eu vou montar uma equipe para trabalhar com asfaltamento. Não só de recuperar as ruas que foram esburacadas, mas também fazer novos asfaltamentos. Fora isso, eu estou com um pedido lá no governo do Estado, que está prestes a ser assinado, que é 20 quilômetros de asfalto para as estradas rurais e 10 quilômetros de asfaltamento na porta, que é para fazer asfaltamento em ruas no centro da cidade. Tá? E, com relação à saúde, ao hospital,
Nós temos uma obra que iniciou ali, que está um pouco agarrada, por quê? Ali é recurso do programa Somando Força do Governo do Estado. E nós, na semana passada, é que eu consegui resolver uma questão de prestação de contas de governos anteriores. Porque tanto no governo do Estado como no governo federal, eu tenho que estar com todas as certidões em dia. Se agarra uma prestação de contas, mesmo que seja do governo anterior, o repasse que entra vir para esse governo, ele não vem. Então, o governo do Estado, aquela obra que foi feita com o conselheiro Paulino, na praça, e que veio até o Tildom, que ficou ali um bom tempo, aqueles paralelos todo solto, chovia, virava um pantanal, aquela obra foi interrompida, mas não foi feito o distrato com a empresa. E aí o secretário, o funcionário nosso aqui, engenheiro, que era quem atestava aquela obra e que fazia toda a prestação de contas, morreu. Um segundo que estava aqui, saiu antes de eu entrar. E aí não tinha ninguém que quisesse assinar por aquela obra, que foi uma obra toda irregular. O que nós tivemos que fazer? Montar uma comissão de engenheiros e de técnicos para estudar todo o processo, chamar a empresa, fazer o distrato nela que a empresa não quis fazer, e aí nós fazíamos a prestação de conta com o governo do Estado para poder liberar não só a obra do hospital que iniciou e está parada, como mais 14 obras de encostas do nosso município, que está paralisada por conta da prestação de contas que eu ainda não havia conseguido fazer. Então, o hospital está atravessando um momento que não é nosso, isso tudo é herança que nós herdamos de governo anterior. E aí, por mais que eu queira acelerar, porque nós já estamos no 6º mês, mas nós temos a burocracia da lei, por exemplo. O meu desejo era que eu pudesse contratar para emergência. Só que o nosso município caiu em descrédito, porque pelas obras de emergência que aconteceu em governos anteriores e a prestação de contas não foi bem feita. E aí, quer dizer, aquilo que eu disse, o que veio direto para o nosso município foi 10 milhões, tem 1,5 milhão presos, e aquele recurso do SOS, com a pergunta sua também, que veio para o nosso município, foram cerca de 3 milhões e pouco, que estão sendo construídas, aquelas 50 casas lá no Parque das Flores, por conta do município. E o restante do dinheiro está na conta para ir concluindo a obra. Assim que a empresa faz a obra e os nossos fiscais atestam, a gente vai e paga, o recurso está na conta garantido. Dentro do nosso governo, eu posso garantir que não houve desvio de 1 centavo. Tá, outra coisa. Tem algumas coisas que ficam meio confusas. Tipo assim, na verdade, se for botar o pé da letra, quem somos os patrões somos nós que pagamos imposto para pagar o salário de vocês, correto? E baseado nisso, todos nós votamos, algumas pessoas votaram e o senhor está aí porque nós votamos o senhor aí. E na tua campanha o senhor teve a responsabilidade, falou com a responsabilidade, que o senhor falou que está há 20 anos, né, ligado a isso. Então, o senhor sabe que antes de o senhor pegar a prefeitura, ela já estava no estado de precário. O senhor estava ciente da situação, e todos nós também. Então, o que a gente confiou no senhor? Olha só, esse prefeito aí vai mudar, esse daí vai fazer, porque ele está ciente do que está acontecendo. Ele já está pegando uma prefeitura ruim. Se o senhor soubesse que uma coisa está ruim, não pegasse, entendeu? Não sei lá. Mas acontece o seguinte, pegamos uma prefeitura já falida, que o senhor se comprometeu de levantar a prefeitura, o senhor se comprometeu de consertar o hospital, o senhor se comprometeu no primeiro ano, me lembro que o senhor falou que no primeiro ano ia começar as obras das ruas, das coisas. Então a gente confiamos no senhor. E agora estamos sem resposta. Estamos sem resposta. Eu entendo a dívida da prefeitura, só que o senhor se comprometeu, o senhor jogou, você vai ter que jogar para ganhar. Você não vai entrar na prefeitura sem saber onde está entrando. Então o que acontece? Eu acho que o senhor, é só uma opinião minha, própria minha. Eu acho que deveria visar o hospital, porque o hospital está em calamidade, nem o senhor tira do seu bolso, cara. Porque tá horrível tudo de lá. Eu, graças a Deus, eu não tenho condição, mas eu fui lá fazer uma filmagem, eu fiquei assustado, cara. Eu fiquei assustado, porque você está imundo, pelo menos o higiênico, não dá para fazer uma limpeza no hospital, não dá para pagar um funcionário para limpar o hospital. Falta de recursos, Gabriel, eu te respondi todas as perguntas. Fica tranquilo que a gente vai. Estou todo tempo do mundo aqui. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: eu sabia que a situação era difícil, sim. Agora, na política, existem muitos bandidos, muitos corruptos, mas também existe pessoas sérias e que vêm para trabalhar. Tá? E eu não entrei para prefeito para me botar os meus bens fora e nem para ser multado, nem para punir esse município. E para você organizar um município que está desorganizado, você não vai conseguir organizar em 4 e 5 meses.
O meu governo, ele é de 4 anos. Se passar um ano, passar 2, caminhar para o terceiro, nenhuma das minhas propostas eu consegui fazer, eu acho que você tem todo o direito de vir me criticar, porque eu tive a possibilidade. Eu estou perguntando. Não, pois é, eu só estou respondendo. Porque, tipo, eu fico pensando, o que vai fazer com aquelas pessoas que estão lá? Eu vou te responder dessa questão do hospital. O que eu quero dizer é o seguinte, a lei, ela é justa em alguns casos, mas em alguns casos ela é injusta, porque ela também não deixa a gente trabalhar como eu preciso. Se você for fazer uma reforma na sua casa hoje, você morando dentro dela, você chega ali e você consegue pegar um dia e terminar no outro, ou terminar em 30 dias, você tem que ter um planejamento. E o serviço público, tudo hoje você tem que orçar, tudo você tem que fazer licitação, tudo você depende de verbas. Se eu tivesse o dinheiro, é muito fácil. Agora eu estou tendo que ir em busca do recurso. Nós estamos trabalhando a questão tributária do município. Você sabia que mais de 50% dos imóveis do nosso município são irregulares? Que as pessoas não pagam IPTU? Que nós temos uma dívida ativa de 226 milhões de reais, porque as pessoas não pagam seus impostos em dia. Quer dizer, se a população, esse manifesto para vocês, isso é ótimo, mas a gente precisa usar esse manifesto em benefícios também do próprio município. Para isso, a gente precisa usar, dizer para a população que a população precisa cobrar, tem que cobrar. Parabéns para vocês. Acho ótimo vocês se organizarem para isso, porque para mim, que sou um homem sério que quero trabalhar com honestidade, isso não me atinge direto. Eu acho ótimo, isso vai contribuir com os meus pedidos com o governo do Estado e com o governo federal. Agora, é importante que a população também pague seus impostos em dias, porque aí sim eu vou ter dinheiro em caixa, e com dinheiro em caixa eu vou poder ir no hospital, trocar as portas, contratar mais gente. Acho que quanto tempo o senhor teria para ter esse lance do hospital, né? Para pelo menos a obra, eu sei que vem do Estado também, mas quanto tempo o senhor acha que o senhor deveria ter mais ou menos o teu prazo para consertar o hospital, ver o caso dos hospitais, e das ruas, pelo menos a passagem de cadeirantes das ruas, pelo menos deixar nivelado? Quanto tempo acha que o senhor levantaria verba? Você faz vários perguntas, eu demorar um pouquinho. Questão das ruas, quer dizer, nós precisamos mexer em muitas ruas da nossa cidade. Roberto Brown é um exemplo. Você passa ali, o piso está todo soltando. Eu mandei fazer uma melhora no início do meu governo, não resolveu. Por que não resolveu? Já peguei laudos técnicos de engenheiros nossos, particulares do próprio Estado. São Roberto Brown, o lado onde passa ônibus, por exemplo, eu tenho que arrancar todo aquelas lajotas que tem ali, eu tenho que tirar ali 1 metro daquele material, colocar ali para pedras grandes, rachão. Tem que ser feito compactado com rachão, vem compactando de baixo, porque a nossa cidade, né, ela é muito úmida por baixo. Se eu vou por cima e faço o piso, ajeito ele, vai ficar 3, 4, 5, 6 meses, vou ter que refazer de novo. Então não é uma obra barata e eu estou buscando esse recurso no governo estadual e no governo federal para fazer. Então, esse ano eu não consigo avançar muito nessas obras de infraestrutura. Acredito que a partir do ano que vem a gente consiga, porque eu dependo do orçamento, colocar no orçamento do Estado esse ano e emenda parlamentar de deputado federal no orçamento do governo federal, para ser liberado a partir do orçamento do ano que vem, para mim fazer essas obras. Tá? E questão do hospital é hoje o nosso maior problema. O que acontecia no hospital em vários governos para trás? A prefeitura paga muito mal os seus funcionários. Isso posso te mostrar a folha de pagamento, estou estudando ela ali. Eu vou publicar a folha de pagamento já, para que vocês tenham conhecimento, desde o meu salário ao salário do garimpo da cidade. Vai ser transparência total. Vou cumprir todas as leis. Só não fiz isso ainda, por quê? Porque nós estamos contratando e demitindo a todo momento. Essa questão do concurso, chama 99, demite contratado. Isso criou uma confusão muito grande dentro do setor da administração. Mas eu acredito que até o mês de julho está saneado, essa questão de contratos, e aí nós vamos publicar, vocês vão conhecer todos os salários dos servidores do nosso município. Então o hospital vai cercando, por pagar mal os profissionais, o servidor chegava para o secretário, para o diretor do hospital, pedia aumento. Ah, não posso dar aumento. Aí dava uma dobra de salário. O cara ganhava 2.000, 4.000, passava a ganhar 4, passava a ganhar 8. Só que ao mesmo tempo que ele dava o aumento, ele dava uma dobra de salário, mas não dava uma dobra de serviço. E isso foi levando a folha de pagamento nossa lá para cima, no limite. Quando nós entramos agora, que organizamos o CPU, contratamos 40 médicos, botamos ali, e partimos para organizar o hospital, nós começamos a pegar esses pontos. E quando você mexe num trabalhador que ganha um X,
e era para trabalhar 2x, ele trabalha 1, se cria uma dificuldade. Então hoje, infelizmente, nós temos um grande número de pessoas que trabalham bem no hospital, mas nós temos pessoas que trabalham contra para tentar derrubar o governo. Tinha muitas caixas pretas dentro do hospital que o povo não conhecia e que eu ainda não conheço, o secretário está pegando. Pessoas que trabalhavam contra o nosso próprio município. Exames de municípios de fora que chegavam dentro do hospital e liberavam com 10 minutos. Exames da nossa população que levavam 1 mês, 2, 3, não conseguia liberar. Não me pergunta por quê, porque eu não vou poder te dar a resposta agora. Está sendo apurado pela diretoria do nosso hospital. A minha pergunta é com relação a isso. Palavra do seu secretário de Fazenda que está tendo dinheiro investido na saúde. Se tem dinheiro, segundo ele, tem acho que 1.600 funcionários trabalhando na saúde, por que não está funcionando? Cadê a fiscalização? Você está dizendo realmente aí que tem pessoas que estão agindo de má fé dentro, então eu acho que tinha que ter uma fiscalização em cima disso, porque a gente quer ter as coisas funcionando. Eu te digo o seguinte, temos problemas, temos, Sim. mas funcionando tá. Se você for para o Sertão e você vê a quantidade de pessoas que chegam ali dia a dia, se você subir, o hospital está super lotado. Super lotado. E aí você vai lá, entrevista e pergunta onde que a pessoa mora, o endereço, você vai ver que talvez 30%, 40% seja de fora do nosso município. Então está funcionando. Temos muitos problemas, obviamente que temos, mas nós estamos trabalhando para melhorar. Agora nós temos muita dificuldade, porque tem pessoas que infelizmente estão trabalhando e que quando você mexe nesse prontuário de serviço, as pessoas não querem progredir, trabalham contra o município, infelizmente tem isso. É um número pequeno, mas mesmo esse número pequeno nos atrapalha. E aí nós temos uma dificuldade com profissionais. Você citou aqui a questão de anestesistas. Hoje eu precisava ter 19 anestesistas no nosso hospital. Nós temos um número muito reduzido e eu estou tentando contratar e não consigo, não tem. E essa dificuldade está tendo na Unimed, está tendo no GS, está tendo no Hospital Tempo, não tem. Nós temos uma dificuldade de profissionais no nosso município. É problema as cidades vizinhas virem se tratar no Sertão? O problema é o seguinte, é que tinha que ter um repasse, porque na verdade o repasse ele é feito para todos os municípios. Nós estamos cuidando dos doentes de outros municípios, quem está pagando a conta somos nós. Vou te dar um exemplo que aconteceu dias atrás. Houve um acidente com um motociclista no município de Sumidouro. Ele foi para o hospital de Sumidouro, ficou lá 2 dias, ele teve fratura exposta. Ele era para ter chegado e sido operado, não foi. A família veio desesperada, chorando no meu gabinete, porque tinha que receber. Como é que você deixa e a pessoa morrer por falta de atendimento? Liguei para o hospital, falei, cuida do rapaz, vou ligar para o prefeito e vamos ver. O rapaz chegou ali com uma perna já com infecção, quase generalizada. Por muita sorte, nossa equipe conseguiu recuperar, cuidou desse rapaz. Quem pagou a conta? Foi a população do nosso município. Isso acontece todos os dias. Todos os acidentes que acontecem na nossa cidade, no entorno da nossa cidade, você pode ser, você tem o plano de saúde da Unimed, você vai para o Sertão. Se você chegou com a fatura exposta, quem faz e paga a conta é o Hospital do Sertão. Não é o Unimed, não é o GS, não é o dele. É o hospital particular, municipal, que é o nosso que recebe, e quem paga a conta é a nossa população. E o repasse vai para o município, não vem direto para nós. Com licença, senhor prefeito. A gente sabe que existem muitos causos, muitos problemas, mas, na verdade, eu estou a fim de saber o posicionamento do senhor perante algumas questões que eu acho muito pertinentes, assim, que não vão, a gente não vai entrar nos problemas cotidianos, a gente vai entrar no seu posicionamento mesmo. Eu sei que ele não depende só do senhor, o legislativo funciona através dos vereadores também. Então, eu tenho uma série de perguntas aqui e vou começar pela primeira para o senhor. A gente, aqui no município, eu acho que mais do que 20 centavos, mais do que transporte, mais do que qualquer outra coisa, a gente foi assolado mesmo pela tragédia, que não foi uma tragédia não anunciada, o país todo sabe, o país todo tem ciência de que precisamos sim de um plano de emergência. Então, com as notícias que o senhor já sabia, ao assumir a prefeitura, sabia que existiam casos de corrupção, sabia que existia desvios de dinheiro, desvios de doação. Então, eu queria saber se o senhor apoiaria uma CPI que investigasse todos os processos com relação
à tragédia, ao dinheiro que chegou na cidade, as empresas de engenharia que aqui chegaram. O senhor seria a favor? Perfeitamente, nenhuma dificuldade. O senhor também se declarou a favor do nosso movimento, né? Eu queria ouvir do senhor a posição. Por que não estava presente no dia do protesto e por que não lançou uma nota formal, mesmo que não estivesse presente, apoiando o nosso movimento e dizendo que dele era a favor? Acho que foi uma atitude por parte tanto do senhor quanto dos vereadores, quando a gente chegou na rua, o protesto aqui em Nova Friburgo, diferente de muitas outras cidades, foi totalmente pacífico. Acho que essa postura da sociedade ainda está no momento onde a gente está pedindo mesmo. A gente não conhece o senhor, a gente não conhece o dia a dia dos seus problemas, mas acho que esse manifesto ele veio a tentar cobrar do senhor alguma posição, né? Não um esclarecimento de problemas, causos, mas sim uma posição do senhor. O senhor é a favor do protesto, o senhor acha que tem que ser investigado, o senhor pretende que também sejam revisados todos os contratos de licitação da prefeitura? Seu nome é? João Pedro. João Pedro. Eu não represento, mas eu sou estudante do turismo no Cefet e, assim, estudando numa instituição pública, eu sei dos desafios que existem, eu sei da burocracia que existe. Então eu queria eliminar isso e perguntar diretamente o seu posicionamento. O senhor era a favor ou contra da revisão dos contratos em uma assembleia pública, onde a gente consiga estar revisando ponto a ponto e tirando dessa caixa preta que o senhor citou e outros prefeitos citam, né? Que o senhor não entrou aqui como inocente, né? O senhor entrou aqui já sabendo de tudo que acontecia. João Pedro, primeiro eu acho que você já resumiu tudo que você disse que não me conhece. Se você me conhecesse, você não me chamava de covarde. Não, eu falei que a atitude foi covarde. Atitude covarde. Então você me chamou de atitude covarde, você me chamou de covarde. Então já para começar. Eu não sou. Só dizer o seguinte, como você não me conhece, você imaginou isso e está dizendo, eu não sou covarde. Eu estava na cidade, eu simplesmente segui uma orientação do setor de segurança. Eu fiz uma reunião na quarta-feira no meu gabinete, recebi todos os órgãos de segurança do nosso município, preocupado com a segurança da população da nossa cidade. Porque no meio de um manifesto, como foi o de vocês aqui, pacífico, sempre tem aquelas pessoas que usam nesse momento, como está acontecendo em outros municípios, em outros estados, para depredar os órgãos públicos, para atingir as pessoas. Então, nessa reunião, todos os órgãos de segurança do município estavam presentes. E a orientação deles foi que eu saísse, que eu não ficasse aqui, porque se eu estivesse presente, poderia, a minha presença, causar vaias, em cima das vaias, as pessoas ligadas a mim poderiam reagir, e essa reação poderia causar qualquer tumulto. Portanto, eu segui uma orientação dos órgãos de segurança do município e do estado que estava presente. Então, esse foi o primeiro ponto. Ontem eu estava com uma agenda fora do município, mas hoje estou aqui. O Gabriel foi recebido ontem pelos meus secretários. Eu estou aberto a qualquer um que queira me conversar. Hoje, no nosso município, nós temos 21 vereadores, tem vereador de situação de oposição, já recebi os 21 no meu gabinete, certo? E estou aberto a receber qualquer um da nossa população, estou aberto a qualquer tipo de transparência. Hoje não tem nada escondido no meu gabinete. É um gabinete aberto à população. Eu não recebo nenhum empresário, nenhum empreiteiro sozinho na minha mesa. Meu gabinete sempre tem o pessoal trabalhando, participando de qualquer conversa. Então, tudo está aberto. Toda licitação que acontece no município hoje, eu encaminho para a Câmara de Vereadores, para a CIANF, para a CDL, para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal, para eles terem conhecimento da licitação e do resultado. E qualquer um que queira vir saber o que está acontecendo na licitação, o que foi licitado, qual foi a empresa, além de estar exposto na internet, está aberto aos senhores também. Só que eu tive meu secretário pediu acho que na verdade, todas as licitações estão publicadas no site da prefeitura. Governo federal de 10 milhões, essa verba foi aberto um fundo e todos os desvios, todas as condutas irregulares que foram
foram realmente que ocorreram, elas foram apuradas numa CPI da Câmara de Vereadores, foi exaustivamente apurado. Eu tive acesso a 3 volumes desse tamanho, eu li folha por folha. Todos os envolvidos foram sobejamente inquiridos na Câmara de Vereadores. Existem vários inquéritos policiais e ações judiciais na Justiça Federal, porque é uma verba federal, e existe um controle do Tribunal de Contas do Estado, também sobejamente apurado. Inclusive, o saldo desses 10 milhões, que hoje se resume a R$1.543.000, pelo qual eu sou responsável pelo fundo. Por quê? Porque a lei que criou o fundo é uma lei que definia que o secretário de governo gerenciaria esse fundo, e a partir de janeiro desse ano, esse fundo se encontra sob a minha responsabilidade. Hoje ele está bloqueado. Eu tenho sugerido ao prefeito Rogério Cabral que com esse dinheiro ele vá a Brasília, ele já tentou falar com o ministro da cidade para repactuar. Nós não podemos usar esse R$1.543.000, repactuar esse dinheiro e usar na construção de casas populares. Então a questão do controle, que não apenas é social, que vocês têm todo o direito de saber, foi sobejamente exercido pela Câmara Municipal com uma CPI, um processo enorme. Existe o Tribunal de Contas do Estado, que não aliviou ninguém, e existe Polícia Federal, Justiça Federal, Ministério Público Federal, né? Porque se trata de verba federal. E o remanescente, hein? Alguém já foi punido? Não sei lhe responder. Você teria que procurar na Justiça Federal, no site da Justiça Federal. E como que a população não estava ciente dessa CPI até agora? Se vocês não lá, a população foi. Foram sessões abertas, inclusive ontem, preste atenção no que eu vou dizer. A lei que criou o fundo obrigou a que o controle interno da Prefeitura, a Secretaria de Governo, prestassem contas do dinheiro que foi movimentado. Que nós ontem convocamos uma reunião com todas as entidades de classe no prédio da Oi, às 2 horas da tarde, para fazer essa prestação de contas. Todos receberam e assinaram os ofícios. Alguém foi? Ninguém foi. Então nós lavamos uma ata, fotografia do auditório da vazio. Então quando a gente chama as pessoas para prestarem contas também, muitas vezes não comparecem. Não, mas não foi a sociedade, não. A lei determina que fosse Conselho de Desenvolvimento, órgãos advogados do Brasil. São representantes. Seria enviado que essas reuniões fossem publicadas em Elas já foram feitas. Não é o que diz a lei. As audiências públicas na Câmara foram esgotadas. Não sei se algum de vocês foi, mas a CPI foi aberta a toda a população, deu muita gente, até tumulto algumas vezes. Então ela foi aberta. Se vocês não estavam lá, eu também não estava, porque eu não era política na época, outra história. Se agora que o movimento começou e vocês estão tomando, fiquem atentos, porque quando a gente chamar para prestação de conta, por exemplo, segunda-feira, vai haver uma audiência pública na Câmara. Nós estamos sendo transparentes, nós estamos fazendo um lar feliz para crianças em situações de risco que não são crianças criminosas. Crianças que cometem crime, fatos antissociais, são tratados no CRIAD. Então, a Secretaria de Assistência Social está fazendo um lar para crianças que os pais perderam o papo poder, crianças que sofreram abusos sexuais, e a comunidade não quer esse lar feliz para crianças que são vítimas, não são infratores. Então, nós vamos lá, numa audiência pública, explicar para a população. Nós temos tido esse cuidado de ter transparência. Semana passada, o doutor Dagoberto, secretário de Saúde, fez uma audiência a cada 4 meses. Nós temos a obrigação de prestar contas à população do que se passa na saúde. Se vocês não estavam lá, fiquem atentos, porque vai haver a cada 4 meses a prestação de contas quadrimestral aberta a toda a população, para que vocês possam inquirir ao secretário, ao subsecretário, ao técnico de compras, como é que está sendo usado o dinheiro. Então existe o controle social, existe a possibilidade de vocês interagirem conosco. E eu acho muito bom, eu acho muito válido. O senhor seria a favor da revisão de todos os contratos de licitação, incluindo Águas Nova Friburgo, Energisa, FAOL, empresas de transporte de lixo. O
o senhor seria a favor? Totalmente a favor. Tanto nós estamos criando um departamento agora, nós estamos acabando com a MAI, que não fiscalizava. A doutora Grace já está na fase final, junto com a sua equipe, encerrando. Nós vamos criar agora, nós estamos definindo se vai ser uma autarquia ou se vai ser um departamento de fiscalização dos serviços concedidos. E aí, nós vamos criar, dentro dessa autarquia, um conselho, e vamos colocar representantes da OAB, vamos colocar representantes da Câmara Municipal e, não me lembro mais, mas a gente vai botar representação. A gente não vou botar um conselho, 10, 20 representações, porque senão a gente pode atravacar o serviço de não avançar. Mas a OAB, alguém tem dúvida aqui da representação da OAB? A Câmara Municipal, são ali 21 vereadores que vai estar representando. A gente está discutindo quais os homens. Eu não vou dizer para você que a gente vai ter representação de todo mundo, mas a gente vai abrir para ter representação dentro desse conselho, sabendo e discutindo as ações. Vai ter que dar aumento da passagem. Aquele todo, vocês vão estar representados por esse conselho, que nunca houve. Isso nunca houve na história do município. E nós vamos abrir agora. A associação de moradores, você recebeu as associações de moradores toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu estou recebendo, né, as associações de moradores, fazendo reivindicações dos bairros, enfim, a gente está aberto. Meu nome é Cláudio, moro em Jardim Preto, né? Usar a palavra Vossa Excelência aqui, é uma oportunidade boa de estar aqui para a gente reivindicar o caso. Eu, como pessoalmente cidadão friburguense, eu gostaria primeiramente de pedir como cidadão, a manifestação foi válida, é muito importante, a Vossa Excelência não estava presente, como a Vossa Excelência usou a palavra com o nosso amigo ali. Até de antemão também, como manifestante, como cidadão friburguense, eu gostaria de pedir desculpa porque alguns manifestantes, não todos, a maioria foi muito pacífico, muito bonito, ordeira, né? Até a Guarda Municipal, a Polícia Militar, acompanhou a gente com muito carinho, com muita dedicação. Eu peço desculpa por algum manifestante que usou a palavra Vossa Excelência, antigamente, sim, palavreados não adequados, né? Xingamento, essas coisas. Mas a maioria dos manifestantes que usou o manifesto para ser válido que a cidadão friburguense está precisando. De antemão, o que o Gabriel gostaria de saber, a pergunta final, que no caso eu, como cidadão, gostaria da Vossa Excelência, como cidadão friburguense, todos gostariam de saber se caso o senhor tem como dar uma resposta aqui para a gente, aqui, como que não o senhor prometeu na campanha do senhor como prefeito, que daria um choque na saúde. Tem como o senhor dar uma posição para a gente, que cidadão friburguense, como vai agir a partir de hoje, qual o prazo que o senhor vai dar para dar uma melhorada na saúde? Pelo amor de Deus, que a saúde já está um caos, não tem como mais aumentar mais uma semana, 2 semanas, 1 mês. Se o senhor, por Vossa Excelência, tem como dar um prazo para que dê uma melhorada, se a Vossa Excelência vai rever isso o mais rápido possível, com o secretário do governo, entendeu? O prazo que o senhor, acho que o Gabriel queria saber, qual o prazo que o senhor acha que a Vossa Excelência vai dar para a gente ir? Porque não tem como mais se curar, porque a saúde está crítica. Eu sempre vou no Raul Sertão, eu acompanho lá vários pacientes ali, e a gente vê que... Só para vocês terem ideia, é o seguinte, eu tenho 4 fiscais que me fiscalizam, assim, sem falar da minha equipe, dentro da minha casa. Eu tenho minha esposa, minhas 2 filhas, minha mãe, que me cobram sobre saúde todos os dias. Que elas ficam vendo televisão, vendo o que acontece. Então, todos os dias eu sou cobrado. Então, a gente não tem que calar um minuto, toda hora fazendo reunião com o doutor da Gomberto, para ver se a gente resolve essa questão. A questão do choque, que eu falei no início, nós fizemos durante 60 dias. Nós tiramos toda a parte de atendimento clínica da UPA e do SEM para o hospital. E toda a parte de atendimento pediátrico levou para a UPA. Funcionou bem naqueles 60 dias. Mas eu não pude manter, por quê? Porque senão eu perco os repasses. O recurso destinado à UPA, ele diz como que tem que ser o funcionamento de equipe. Se eu mudo, eu perco o repasse. E só naqueles 60 dias que nós fizemos isso, o Ministério recebeu, sei lá, centenas de denúncias. Eu tive que ir a Brasília justificar o porquê que eu estava fazendo aquela mudança para a gente não perder os repasses. Tá? Então, olha só, nós estamos chamando agora, eu acredito, porque a nossa dificuldade é que eu tenho que seguir o trâmite da lei. Eu não posso simplesmente chegar e contratar o médico. Eu tenho que chamar pelo concurso de 99, pelo concurso de 2007. Nós estávamos com os RSPA no início do governo, é ilegal. Se eu continuo chamando para o RPA, eu vou ser punido e vou punir o município. Quando a punição vem para o município, está punindo todo mundo. Porque é os impostos de vocês que saem para pagar as multas, como eu estou tendo que pagar agora. Então, eu acredito muito que
que o doutor Dagoberto vai conseguir melhorar. Eu acho que resolver 100% é difícil até usar essa palavra. Eu acredito que nós vamos melhorar. Sem a construção do hospital regional aqui, sem a descentralização, isso não vai melhorar. E aí que eu quero dizer o seguinte, a gente precisa muito do apoio de vocês. Se vocês estivessem na rua, talvez, há 2, 3 anos atrás, a gente não estivesse passando pelo que nós estamos passando hoje. Por essa corrupção, desvio de dinheiro e tudo mais. E o que acontece no país inteiro, principalmente no estado do Rio de Janeiro? Eu fui deputado 1 mandato e meio. Eu enjoei de falar na média, mas infelizmente a minha voz lá era uma voz muito baixa, no meio de 70 deputados. O que aconteceu para trás, e está acontecendo até hoje ainda? Não há uma descentralização dos recursos. Por que o Rio de Janeiro hoje tem 742 favelas? Porque não descentralizava o recurso para investimento na saúde do interior, na educação no interior, na área de lazer no interior, nas estradas do interior. Tudo era para o Rio, Grande Rio. Então as pessoas que viviam na lavoura, né, eu, por exemplo, sou produtor rural. As minhas filhas não quiseram seguir a produção rural, não vem para a cidade, não volta para a rural mais. Então a tendência é ir para onde? É vir para Friburgo, de Friburgo e para o Rio. E isso, filho dos grandes fazendeiros, saíram para estudar medicina, odontologia, engenharia, etc, e não voltaram. Então foi havendo um esvaziamento muito grande no interior. E quando houve o esvaziamento dos patrões, os empregados começavam também, peraí, aqui não dá para me viver mais, eu vou para a cidade. Aí vinha para a cidade, não conseguia comprar uma boa casa, começava a construir aonde? Em beira de morro, em beira de rio, e foi assim que nós perdemos centenas de pessoas. Falta de planejamento urbano e de descentralização dos recursos. Entendeu? Mas só para encerrar, é o que eu falei, a Vossa Excelência vai dar prazo para a gente, o Vossa Excelência vai continuar em cima, cobrando. Não dá prazo. A população já, graças a Deus, que nem a Vossa Excelência citou aí, há 10 anos atrás, quem desse, se a população toda estivesse na rua. Eu também gostaria muito. Mas agora a Vossa Excelência viu que Friburgo agora acordou e agora vamos continuar cobrando. Cláudio, né? Cláudio, né? Cláudio, é difícil te dar um prazo na saúde. Eu posso dizer o seguinte, nós vamos trabalhar muito para melhorar. Eu tenho uma reunião hoje à tarde com o doutor Dagoberto, com a equipe dele aqui, para ver aonde está tendo os erros lá, e temos que acertar, entendeu? Agora, posso dizer, o doutor Dagoberto, ele foi na Câmara essa semana. Foi terça-feira. Uma pessoa séria, uma pessoa com compromisso com a cidade. A questão são os erros que vêm de trás, que nós estamos tendo muita dificuldade para acertar, que infelizmente nós temos pessoas trabalhando contra esses acertos. Mas eu te garanto que você vai ver melhoras dia a dia. E agora com a liberação da obra do hospital, a gente vai poder tocar aquela obra. E semana passada eu consegui cumprir todas as exigências. A obra do hospital. Não me lembro de cabeça, mas ela tem um prazo legal para se cumprir. Então ela começando agora, a gente vai acelerar as obras. Nós com toda dificuldade, a gente está enxugando, né, folhas, está enxugando alguns desvios de recursos. Para vocês terem uma ideia, o setor dos veículos, nós não tivemos sensação nenhuma. 5 secretarias dividiu o comando dos veículos da cidade. Hoje, eu já estou gastando 40% a menos do combustível que eu gastava no ano passado. Os veículos nossos, ele quebrava, furava o pneu e ia para a oficina, quando ele ia parar, os pneus novos já estavam com pneu velho. Está lá, eu posso ter fotografia, posso mostrar para vocês. É exemplo da subsecretaria de Conselheiro Paulo. Vocês podem ir lá na usina de asfalto, vocês vão ver carros bem novos lá, sem motor, sem caixa de marcha, porque não tinha controle. Hoje, nós temos câmeras dentro da oficina, não sai nada dali que a gente não saiba. Estou fazendo um processo de licitação, eu vou botar GPS em todos os veículos. Eu vou saber cada veículo da prefeitura para onde ele vai. Nós estamos com um sistema de câmeras de monitoramento, que foi uma emenda parlamentar minha. O recurso está sendo liberado já nos próximos dias. O projeto foi feito aqui em parceria com a UERJ, com o professor da UERJ, que vai, esse dinheiro nem vem para a conta da prefeitura, vai para a conta desse professor da UERJ. Nós vamos contratar uma empresa que vai botar câmeras de monitoramento em todo o nosso município, começando agora pela cidade. Conseguir 1,5 milhão, vai ser para botar no centro da cidade. Então nós vamos monitorar a área de segurança, a área de trânsito, as encostas dos rios, e vamos interligar toda a área da prefeitura com a área de saúde, com a área de educação. Eu vou colocar câmeras de monitoramento em todas as escolas, do lado de fora, que eu não posso monitorar, dentro dos postos de saúde. Então, no meu gabinete, eu vou poder saber, lá no Alto Sertã,
se está tendo excesso de pessoas, eu vou poder ligar, peraí, por que tem esse número de pessoas? Então nós vamos monitorar, nós vamos interligar. Nós estamos, né, o Juvenal pode até de repente me auxiliar nessa palavra agora, nós estamos botando agora aqui um servidor novo na prefeitura, que vai poder interligar toda a prefeitura. O nosso sistema da prefeitura é um horror. Se vocês forem visitar ali como é que era, vocês vão ficar apavorados. Mas não tem interligação aqui. Hoje você entra aqui para pedir um alvará, é tudo no papel. Para você quer pedir qualquer processo da prefeitura, você tem que vir aqui, tudo no papel. Então a nossa prefeitura não é nem um pouco moderna. Nós estamos trabalhando para modernizar essa prefeitura de forma a dar atenção à população. Nós estamos contratando o Grupo Falcone, que é do grupo INTG, que fez aquele trabalho de consultoria em Minas, que levantou, né, a receita de Minas, levantou de São Paulo, do Rio, em alguns setores. Nós estamos contratando eles uma parceria com o CODENF. A prefeitura não tem o dinheiro todo. Ela vai ficar em quase 3 milhões de reais essa consultoria. Então, nós estamos tendo uma participação aqui do CODENF, que é um conselho comunitário do nosso município, que representa vocês. Então, o CODENF, qual o valor geral que estão entrando? Eles estão entrando com um quarto do valor. Um quarto do valor. E o restante nós estamos dividindo, como eu não tinha recurso para esse ano, nós estamos negociando com ele, a gente dá uma parcela esse ano até o final. Então nós vamos ter uma consultoria aqui, que praticamente município, acho que nenhum tem, se alguns tem, muito poucos. E essa consultoria vai ser para quê? Para que ela possa modernizar a nossa gestão, não só na arrecadação, como também nos custos do nosso município. A questão do primeiro comentário, aproveitar já o pessoal uma vez está sabendo sobre a contenção do Bengala, fala que ele muda, né? A empresa já está instalada aqui no nosso grupo. Para vocês conhecerem também, tinha aquela obra inicial, que era do PAC 1, desde 2009 que estava fazendo aquela obra. Aquela obra estava paralisada. Quando eu ganhei, no dia 3, eu recebi uma comunicação do Ministério das Cidades, uma reunião urgente lá no Ministério, e se eu não fosse nessa reunião, o município já estava condenado a devolver 46 milhões de reais que tinha sido aplicado aqui. Por quê? Porque aquela obra, toda obra, ela tem prazo para início, meio e fim. E aquela obra, pelo município não cumprir as exigências do contrato, o empresário foi ficando em dificuldade, ela entrou numa falência, ela está em recuperação judicial, é a Tecnosol. Então eu fui para Brasília, consegui, né, pedir um prazo, eles me deram um prazo de 90 dias para me apresentar uma solução com prazo de término da obra. Antes dos 90 dias eu voltei a Brasília, com a participação do INEA, da empresa e da prefeitura, e conseguimos, e da Caixa Econômica Federal, que é quem repassa, que é quem paga ali a ponta. Então negociamos aquela obra, e eu tenho até 30 de outubro para terminar aquela obra. Se eu não terminar, eu tenho que pagar muito. Então está terminando a obra, a Ponte dos Maias, a Ponte de Conselheiro Paulino. Eu tive que negociar com a empresa, porque o projeto ali ela ia subir 1,60 m e acabar com o Conselheiro Paulino de comércio. Tive que chamar uma outra empresa, negociamos agora, vai ser feita uma ponte ali. Mais larga? Hein? Um pouco mais larga? Vai ser uma ponte larga, vai ser uma ponte que não vai ser de cimento, ela vai ser. Revoltada. Como é que é uma ponte? Vai ser metade, ponte metade. Então isso vai trazer, vai ficar uma coisa bonita ali. E se Deus quiser, nós vamos terminar aquela obra. E junto com isso foi licitado agora 3 quilômetros do Rio Bengala, que praticamente vai vir Duas Pedras e o Córrego Dantas. Uma obra no valor de 212 milhões de reais, recurso do governo federal para o INEA. E nós estamos trabalhando junto com o INEA, porque paralelo à obra do Rio, tem uma previsão da Avenida Brasil. Essa Avenida Brasil, o município tem que fazer as desapropriações, entregar a área livre, e dentro do contrato de concessão da Rota 116, tem ali que a construção da Avenida Brasil é responsabilidade da Rota, o que eles não estão querendo cumprir. Mas eu já notifiquei por ofício a Rota e a GETRANSP, que é a Agência Reguladora de Transportes concedida do Estado do Rio de Janeiro. Eu já estou dizendo que em 2014, a parte do município vai estar disponível o primeiro trecho, que é de Conselheiro Paulino até a Ponte do Califórnia, para que seja construída a Avenida Brasil. E vou fazer um planejamento para 2015, para 2016, para se eu não conseguir terminar dentro desse governo, o próximo governo que vier já tem todo o planejamento de término dessa obra. Tá? E, paralelo a isso, eu estou trabalhando uma obra da Avenida dos Ferroviários, que faz parte do meu plano de governo.
Avenida dos Ferroviários e Avenida Nossa Senhora do Amparo. Realmente é um caos. Avenida dos Ferroviários, um trecho do projeto está pronto, eu já tenho autorização do governo do Estado para fazer a licitação dessa obra. O porquê que eu não fiz e não posso fazer. Com a construção da ponte lá dos Mares, com a construção da ponte de Conselheiro Paulino, eu vou ter que derrubar para fazer. Se eu mexer na Avenida dos Ferroviários, eu pago o Conselheiro Paulino. Então eu tenho que fazer uma obra, terminar aquela fazia outra, terminar outra fazia outra, para que a gente possa dar acesso a Conselheiro Paulino. O trânsito da nossa cidade está um verdadeiro caos. E não tem muita sugestão de obra para dizer assim, vamos resolver o problema. Vamos poder melhorar o problema, vamos melhorar. O senhor pode estar pedindo junto à Real, né, a famosa FAOL, que se melhorem os transportes públicos, não só com ônibus novos, mas com um efetivo maior de ônibus, porque na viagem a gente pegar mais distante, lotado. Mas assim, eu queria... Deixa eu responder essa, então. Por favor. Com referência à FAOL, foi contratada uma empresa agora, a FETransport, que trabalha com pesquisa, tem uma equipe trabalhando aqui em Friburgo, junto com a equipe da Prefeitura, fazendo uma pesquisa de origem e destino, da onde o passageiro sai para onde ele vai. Paralelo a isso, está sendo feita a contagem de todos os veículos do nosso município nas ruas, para a gente saber o que nós podemos fazer de mudança, para não chegar aqui e mudar, mudei porque eu acho que vai melhorar. Nós vamos mudar o trânsito em cima de pesquisa. E, paralelo a isso... Em quanto tempo? Olha, o prazo deles é de 120 dias para entregar, pronto, mas já é o projeto. Mas já tem mais de 30 dias que eles estão trabalhando na cidade. Tá? E, paralelo a isso, né, a empresa ela tem um prazo para cumprir, porque o aumento que foi dado à FAOL em Friburgo foi por força de justiça, foi na justiça. Então, lá foi decidido o preço justo. Estavam pedindo 3,17, a justiça chegou ao valor de R$ 2,90. Eu vou abaixar agora, já anunciei, a partir do dia 1º, 10 centavos, por conta daquele repasse do PIS e do CONFIS que a Dilma deu, cortou. Mas essa redução já iria antes de tudo. Não, essa redução ia acontecer de qualquer forma. Fora disso, qualquer mudança tem que ser feita por força de justiça, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, o Eduardo Paz disse, olha, eu vou abaixar, mas a prefeitura vai pagar. Então são 200 milhões. Agora, a prefeitura de Friburgo hoje eu digo para vocês que a prefeitura de Friburgo hoje eu não tenho condição de assumir nenhum compromisso de pagar a passagem. Se eu fizer isso, é mais uma responsabilidade minha, porque eu não tenho recurso. Mas só tem o compromisso de estar estudando e tentando melhorar. Eu vou criar um fundo de compensação tarifária, tá? A lei já está praticamente pronta. Eu estou mandando essa lei para a Câmara, eu não tenho dinheiro para botar nesse fundo. Mas aí, por exemplo, eu estou deixando uma abertura, por exemplo, uma empresa da cidade foi multada, por exemplo, a FAOL agora, ela vai ter que pagar a multa porque ela não cumpriu a entrega dos ônibus. Essa multa já vai para o fundo de compensação tarifária. Está na hora, porque em março do ano que vem, eu tenho que sentar com a empresa novamente para discutir a tarifa do município. Ou vai ter que aumentar? Vai ficar no que tal ou vai ter que abaixar? A proposta sua de campanha é abaixar as tarifas. Sim. E pelo contrário, ela começou a subir. Não, a proposta minha de abaixar não é de abaixar, é com o fundo de compensação tarifária, o município botar algum recurso. Só que hoje eu não posso, como prefeito da cidade, ser responsável e dizer, olha, eu vou abaixar o preço da cidade, porque, não sei se vocês me lembram, já teve uma prefeita em 2001 que abaixou o seu preço da passagem. Chegou, abaixou o decreto, abaixou o preço da passagem. A empresa entrou na justiça, mostrou que o preço da passagem era justo e o município está com uma multa hoje, discutindo ainda, não está definido, de aproximadamente 20 milhões de reais. Então eu não posso ser responsável, chegar e olha, passagem a partir de amanhã é 2,60 e amanhã eu ser obrigado a pagar essa diferença. E tem como ela chegar a 2,60? Tem algum acordo que pode ser feito? É porque eu acho que a gente sabe que eles pagam a passagem mais alta. Porque olha só, no Rio de Janeiro você paga um valor, só que olha a distância que você tem da Zona Norte para a Zona Sul. Entendeu? Agora você pensa num trabalhador que mora ali no alto do Cascatinha, perto daquele parque que tem. Exatamente. E que trabalha no Cone. Você acha justo ele pagar R$ 2,90 para se deslocar do Cone ao Cascatinha e um trabalhador do Rio de Janeiro que mora na Zona Norte e trabalha na Zona Sul
Mas nesse sentido também, essa foi uma lei que foi criada lá atrás, que foi a tarifa integrada única do município. Então, se você sair de São Lourenço também, vindo do centro, e daqui você for para Lumiar, você vai pagar o mesmo preço. Então, isso foi uma... Mas também o de Olaria e o Cônigo... Mesmo preço. Isso foi criado na época com o objetivo da descentralização do município. Por quê? Porque hoje uma pessoa pobre, que não pode morar no centro da cidade, nas proximidades do centro, ele pode morar na área rural pagando o mesmo preço da cidade. Então, isso foi uma lei que foi criada no passado. Injusta. Eu não digo até que foi injusta, ela foi uma lei daquele momento, que o objetivo dela era a descentralização. E essa descentralização ela já houve. Se você vai no Lumiar, São Pedro da Serra, hoje você vê que avançou muito o turismo. Aquelas pessoas pobres hoje, eles trabalham ali nas próprias pousadas, restaurantes, e precisam vir na cidade, eles têm que comer o preço. Se você botar, por exemplo, o centro da cidade a R$1 e fora da cidade a 5, você vai estar criando dificuldade, todo mundo vai querer morar no centro da cidade. E as pessoas vão começar a morar debaixo de ponte, debaixo de barranco, em cima de pedra. Por quê? Porque não vai conseguir pagar uma passagem cara para morar fora. Então, e até com referência ao trânsito, hoje na nossa cidade, voltando ao transporte, a rodoviária nossa urbana, quando ela foi criada, a rodoviária, foi com o objetivo da tarifa única do município. Então, toda e qualquer integração hoje, ela é feita dentro da rodoviária. Então, tem um prazo para isso, para terminar. Então, as pessoas no início falam, vai acabar com a rodoviária, não pode acabar, a rodoviária não vai acabar. O que vai acabar é a integração dentro da rodoviária. Você vai poder fazer integração em qualquer ponto da cidade. Nesse aumento que teve na passagem, eu pedi também, a juíza incluiu 20 novos pontos de ônibus dentro da cidade que a empresa ia ter que fazer. Só que depois que nós fizemos esse acordo, surgiram algumas empresas nos procurando aqui, querendo fazer um trabalho na cidade de construir pontos de ônibus modernos em toda a cidade, e em troca disso, eles iam usar uma pequena parte com a área de propaganda, de publicidade. Então, nós fizemos um contato com a juíza, através do nosso departamento jurídico, solicitando que esse recurso que a empresa ia pagar para fazer os pontos de ônibus, ela bota esse dinheiro no fundo de compensação tarifária, que lá na frente vai reverter para o próprio usuário, e nós vamos fazer um projeto que, em vez de colocar 20 pontos de ônibus só, a gente possa fazer pontos de ônibus, Conselheiro, Centro, enfim, em toda a nossa cidade, modernizando, fazendo com que você possa pegar o ônibus em qualquer ponto da nossa cidade, um ponto de ônibus coberto, bonitinho, para que você possa pegar dia de sol, dia de chuva, oferecendo o mínimo de condições de segurança ao nosso usuário. Eu elogio essa iniciativa, assim como eu elogio também a atualização de um servidor, assim como eu também fiquei sabendo que tinha uma proposta de criar um software onde pudesse ser agendado as consultas do SUS, também elogio, mas torço para que isso venha a acontecer num prazo até mínimo. Mas assim, eu escutei umas outras coisas suas hoje. O senhor falou da Avenida Alberto Brown, né? Falou que existe uma tremenda irregularidade quanto ao piso. O piso estava todo perfeito até o momento do carnaval, onde uma empresa terceirizada, não a Energisa, mas foi contratada uma empresa para instalar postes no meio da rua. Esses postes que instalaram no meio da rua, quando foram retirados, aquilo virou exatamente um terreno. Mas isso é uma coisa de agora, isso vem acontecendo todos os anos. Nesse sentido, nós estamos já com o arquiteto nosso fazendo um trabalho, já tive na empresa de eletricidade, para ver se a gente pode fazer um projeto para que você não precise todo ano estar fazendo isso. Porque se amanhã eu consigo recurso e eu venho ali, troco todo aquele piso, coloco uma coisa bonita, chegar no carnaval vai ter que furar de novo. Então, quer dizer, isso são vícios que vinham de governos anteriores e que nós não tivemos tempo de mudar. Então tem um projeto já de torres que já está sendo estudado para colocar torres na calçada, jogando os refletores. Só que, como eu disse, nós pegamos uma herança, é muito difícil. E eu jamais, durante esse ano inteiro, a gente vai avançar muito, mas a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do nosso município. Mas eu gostaria muito que vocês continuassem acompanhando tudo isso, sempre que vocês tiverem